no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que é fazer a transcrição da sua carteira de motorista brasileira pela alemã, ou simplesmente se você quiser fazer a carteira aqui do zero. Não é obrigatório você assistir aulas, tem meio que você tem que decorar. É isso que o Felipe fez, ele estudou bastante. Sim, tem que pagar a taxa. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha há 7 anos com o meu marido e o nosso bebê de 1 ano e 2 meses. E aqui no canal eu compartilho com vocês a minha vida, sobre como realmente é viver aqui na Alemanha, burocracias, visto, trabalho, moradia. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal logo no começo do vídeo. Deixa o like também e um comentário que ajuda muito a engajar esse vídeo. Também eu tenho um Instagram, se você quiser me seguir lá. O link do meu Instagram vai estar aqui no box de informações. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que é fazer a transcrição da sua carteira de motorista brasileira pela alemã, ou simplesmente se você quiser fazer a carteira aqui do zero. Que foi no caso do meu marido, ele fez a carteira aqui do zero e eu vou explicar por que ao longo do vídeo, por que ele teve que fazer a carteira aqui totalmente do zero. Para obter a carteira alemã, você precisa ter a sua carteira de motorista brasileira válida. Depois que você faz o seu Anmeldung aqui na Alemanha, que você registra a sua residência, você tem a partir daquela data 6 meses para poder dirigir com a sua carteira brasileira aqui na Alemanha. Caso você tenha um visto, por exemplo, de Work Holiday, que é um visto de 1 ano e depois disso você tem que voltar para o Brasil, você pode pedir no Detran daqui uma validação para que você possa dirigir então esses 12 meses, e geralmente eles liberam porque quando você consegue realmente comprovar que vai ficar aqui na Alemanha somente por este período. E antes de começar a falar sobre documentações, eu quero falar 2 coisas aqui para vocês. E uma é: tenha muita paciência, porque sim, é um processo burocrático, assim como muitas coisas na Alemanha, a carteira de motorista não seria diferente. Segundo, tenha em mente que você tem que ter o dinheiro, porque é caro, sim, mesmo para você só transferir a carteira, você vai ter que fazer prova teórica, prova prática, vai ter que fazer exames de vista, exames de primeiros socorros, enfim, vários cursos, de primeiros socorros. Então vão entrar aí muitas coisinhas que você vai ter que pagar. Então tenham em mente isso e não converta, porque se você converter, você vai chorar. E agora aqui vai uma dica de ouro para vocês. Por quê? Porque aqui na Alemanha eles perdem muitos documentos e sim, eles simplesmente perdem. E se você não vai atrás, pedir como que está a sua solicitação, eles falam: eu perdi o seu documento, preciso de novo, e você tem que dar esse documento. Então, uma dica: faça cópia de todos os documentos que vocês tiverem. Certidão de casamento, certidão de nascimento do filho, sua certidão de nascimento, tudo que vocês puderem, tenham cópias, tenham armazenado, tenham guardado, tenham foto, porque aqui eu nunca vi eles perder tanto documento. E agora, então, a gente vai para a parte de documentação. O que você precisa ter para dar entrada nessa carteira, para fazer esse Umschreibung, que é uma transcrição, da carteira brasileira para a alemã. Primeiro de tudo, como eu falei, precisa ter a carteira de motorista brasileira válida. E em alguns lugares eles pedem de 3 a 6 meses antes do vencimento dela. Então, às vezes tá para vencer ali em 1 mês e você quer ir lá, às vezes eles não vão aceitar. Por quê? Porque às vezes demora de 4 a 6, 8 semanas só para eles fazerem essa pesquisa no Detran do Brasil, como que era você dirigindo, se você teve alguma infração gravíssima, enfim, essas coisas. Então eles precisam desse tempo para ter essas respostas. Então, por isso que você não pode ter a sua carteira, com pouco tempo para vencer e ir lá querer fazer essa transcrição. Se você for fazer do zero, não tem problema nenhum. Até porque você não vai usar a sua carteira brasileira, Então daí é tranquilo. Você vai precisar da sua carteira traduzida e juramentada. O que isso quer dizer? Que você tem que procurar um órgão responsável, uma pessoa que faça essa tradução, para o alemão juramentado, que seja... Eles geralmente têm uma lista também nos sites aqui das pessoas que podem traduzir. O Felipe só pesquisou, a primeira vez quando ele foi tentar transcrever a carteira dele,
Ele traduziu com uma pessoa e ele pesquisou rapidinho e conseguiu mandar para ela a carteira e ela enviou traduzida e juramentada para o alemão. Então isso é bem fácil de vocês acharem, geralmente tem no consulado aqui também os tradutores juramentados. Ou você pode também mandar traduzir essa carteira no ADAC. Eu vou deixar aqui o nome, é ADAC normal mesmo. E lá eles também fazem essa tradução que também é válida. E aí vão entrar algumas coisinhas que você pode fazer um combo, que é o curso de primeiros socorros, o exame de vista e a foto, estilo passaporte, do passaporte europeu no caso. Que, se eu não me engano, ela é um pouquinho maior que a nossa brasileira foto 3x4. Então, com o curso, geralmente eles já oferecem também, se você quer fazer o exame. Não, acho que é só, você paga só a parte e a foto, mas o exame também é incluso, mas enfim, é tudo incluso, você vai poder fazer tudo junto, né, para não ficar fazendo separado. Ou se você preferir, pode ir até uma ótica para fazer o exame de vista. Geralmente aqui eles cobram uma taxa de 5 euros para fazer esse exame, ou tem ótica que não cobra nada. E esse curso, eu acho ele muito demorado, porque é um dia inteiro praticamente. Você fica lá 7 horas e meia, 8 horas, dependendo do curso, do lugar que você vai. Do curso não, né? Porque é um curso de primeiros socorros, mas do lugar que você vai fazer. Então, geralmente as pessoas fazem aqui no sábado, o Felipe também fez no sábado, e foi às 8 da manhã até às 3 horas da tarde, ou 9, uma coisa assim, às 4 da tarde. Mas assim, é o dia inteiro lá fazendo esse curso. Quanto a falar alemão, né? Se vai precisar falar alemão, na época que o Felipe fez, tipo, já faz muitos anos, ele não sabia falar nada em alemão e não precisou, porque eles não te fazem perguntas, você não tem uma prova no final do curso para fazer nada disso. É só assinar o seu nome lá e pronto, recebe lá o papel que você participou do curso, recebe o seu exame de vista e as fotos. Então, assim, é muito tranquilo para você que também não fala nada de alemão. Eu não sei se esses cursos ele tem em inglês, eu nunca ouvi falar sobre isso aqui, então eu acredito que não, mas se você quiser, né, pode pesquisar para ver se tem, se você se sentir mais confortável. Mas eu até perguntei pro Felipe como que foi, ele falou que foi muito tranquilo, ele sentou lá e ficou escutando, escutando, escutando. Passou o dia, ele só assinou o papel e veio embora. Você também vai precisar do seu Anmeldung, que é a sua residência, né? Se você não tem nenhuma cópia, que geralmente eles pedem até com 6 meses, né? Que tem ali uma validade de 6 meses. Então é só ir na prefeitura e fazer essa requisição, né, da cópia do Anmeldung. Eu não sei se tem cidades que você pode pedir por e-mail, paga uma taxa e eles enviam. Aqui na nossa cidade a gente precisa ir até a prefeitura para pegar esse papel. E tirando ali, né, a parte da carteira de motorista, se você vai fazer a carteira do zero, os documentos são os mesmos, tá? Só tirando ali a parte da carteira de motorista brasileira, que daí você não vai precisar, né, porque você vai estar fazendo uma carteira aqui do zero, mas o resto dos documentos é a mesma coisa. Então, exame, curso, foto de passaporte, Anmeldung, vai precisar de tudo. Tá, reunir os documentos, o que eu faço agora? Bom, agora você vai procurar uma autoescola onde você vai se matricular nessa autoescola. Por quê? Porque eles vão te dar um papel nessa autoescola que você vai levar no Detran daqui. O Detran daqui se chama, aqui na nossa região, Straßenverkehrsamt. Pode ser que na sua cidade seja outro nome, mas você pode colocar esse nome, Straßenverkehrsamt, e mais o nome da sua cidade para ver como que se chama aí na cidade que você mora. Ou também você pode procurar por Fahrerlaubnisbehörde. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar aqui na tela escrito certinho para vocês. É só colocar esse nome e mais a cidade que vocês vão achar o órgão, né, o Detran, como se fosse o nosso Detran do Brasil, aqui na Alemanha também. Então, o primeiro passo, né, é você achar uma autoescola que você queira participar das aulas. E aqui uma coisa muito interessante, que quando você vai fazer a transcrição da carteira de motorista, não é obrigatório você assistir aulas. E é bem diferente do Brasil também. Aqui você vai precisar, né, fazer a prova teórica, então você vai estudar para a prova teórica e vai fazer a prova prática também. A matrícula na autoescola vai depender, né? Eu não vou falar aqui que vai ser este valor, porque vai depender da onde o que você vai fazer, de qual autoescola, de que cidade, cidades maiores, o valor é muito maior também. Mas aqui na nossa cidade, né, em Aachen, o Felipe pagou
€400. E isso era a matrícula mais o app para ele poder estudar para a prova. Sim, aqui você recebe, né, um aplicativo, é um curso que você tem que fazer, é obrigatório. Nem todas as autoescolas exigem que você compre esse aplicativo deles, mas eu tô vendo hoje em dia que a maioria tá pedindo. E o que que acontece? Esse aplicativo, ele vai dando ali a porcentagem, né? Quanto mais você fazer, mais simulados você fazer, mais vai aumentando até chegar a 100%. Chegando no 100%, você avisa na autoescola e eles já marcam, né? Já pedem a liberação para marcar a prova teórica para você. Eu já vi pessoas falando que pagaram €10 nesse aplicativo e elas mesmo que compraram e não precisou, né, comprar da autoescola. Então vai depender muito da onde que você vai fazer. Aqui no caso do Felipe, ele foi obrigado a comprar esse aplicativo. Então, depois de pegar, né, o papel da matrícula na autoescola, você vai pegar todos esses documentos e vai levar no órgão que eu falei, né, no Straßenverkehrsamt ou no Fahrerlaubnisbehörde da sua cidade, e lá você vai falar o que que você quer fazer. Se você quer fazer o Umschreiben, que é, né, só essa troca, ou se você quer fazer a sua carteira do zero. E quando você vai fazer a carteira, né, só a troca da sua carteira, né, que você leva lá a sua brasileira, eles pedem aí um período de 4 a 6 semanas, né, como eu falei para vocês, para eles poderem ver com o Detran do Brasil, como que foi toda a sua vida aí no volante, todos os anos que você dirigiu no Brasil. E a carteira do zero não, eles pedem, na verdade eles nem pedem nada, né? Você pode já começar a estudar no aplicativo e fazendo ali 100% do aplicativo ou já se sentindo seguro, né, de poder fazer a prova, é só marcar a prova. No caso do Felipe, da primeira vez, ele também já começou a estudar no aplicativo, então foi bem tranquilo. Ah, uma informação que eu esqueci de falar para vocês sobre o curso de primeiros socorros é que vocês vão procurar no Google mesmo, né, na cidade de vocês, o curso de Erster Hilfe. Vou deixar aqui na tela também para vocês verem o nome certinho e coloca mais a cidade, que vai aparecer com certeza aí muitas opções. Esse curso normalmente custa de 40 a 50 euros, eu não vi custando mais do que isso, então é bem em conta e é incluso, né, nesse pacote o exame de vista e as fotos. Ah, no dia que você for levar, né, os documentos no Detran daqui, não esquece de levar também o seu documento pessoal, que geralmente, né, o que a gente usa aqui é o passaporte. Então, depois de levar os documentos, né, começou a estudar no aplicativo, e o aplicativo é muito legal porque você pode escolher em português de Portugal, tem vários idiomas, não tem no nosso português, tem português de Portugal, então muda muita coisa ali, né, do que tá escrito, coisas que, por exemplo, o betão, que é concreto, que a gente não fala isso no Brasil, né? Então tem algumas palavras no português de Portugal que a gente não usa no Brasil, então precisa pesquisar para vocês saber o que é certinho, mas o bom é que você pode estudar em português. Tem espanhol, inglês, italiano, tem vários idiomas, né? Então faça naquele que você se sente mais confortável, naquele que você conhece melhor. Esse aplicativo, ele geralmente é de 1030 a 1080 perguntas, mas muitas se repetem, muitas só trocam ali, por exemplo, a resposta A, B e C, daí eles trocam, né, o B no A, colocam o C no B, enfim, coisas assim eles mudam, só para fazer uma pegadinha, né, para ver se você tá atento, mas são sim muitas perguntas, muitas repetidas, e meio que você tem que decorar. É isso que o Felipe fez, ele estudou bastante, todos os dias ele estudava pelo menos uma hora, mais ou menos, todos os dias. Ele ficou, se eu não me engano, um mês estudando todos os dias. Então, muita coisa ele decorou, muita coisa ele escreveu à parte, muita coisa ele deixou no celular pra gente ir estudando junto, porque realmente, sim, é muitas perguntas. E como eu falei na autoescola que ele fez, eles sabiam, né, o quanto que ele estava fazendo, porque daí quando ele começou a fazer os simulados, então começou a subir a porcentagem, né? Ficou em 50%, daí depois 60%, 70% e foi subindo até chegar em 100%. E aí, chegando nesse 100%, ele foi na autoescola, falou com eles, né, que já tinha estudado e já poderia marcar a prova, então eles marcaram a prova. E se eu não me engano, ele pagou 25 euros para fazer a prova no TUV e 60 euros ele pagou para a autoescola de taxa. Sim, tem que pagar a taxa.
Se você reprova na prova, você tem que pagar tudo de novo. Tem que pagar tanto o TUV, que é onde, né, você vai fazer a prova, quanto a autoescola. Então tem autoescola que cobra 70, 80 de taxa, mais a taxa do TUV. Então daí no dia da prova, ele foi lá, fez a prova e graças a Deus ele passou de primeira, porque sim, gente, ficar reprovando e ficar pagando é muito dinheiro. E aí, qual que é a diferença então de trocar a carteira de motorista e fazer a do zero? Gente, é mínima coisa. A primeira diferença é que você não vai precisar traduzir a sua carteira de motorista brasileira. E no caso, a do Felipe estava vencida. E ele foi tipo um mês antes de vencer e eles não deixaram ele fazer, obviamente, porque já ia vencer, né? Não ia dar tempo. Então, daí eles falaram para ele, né, na época, para ele fazer a carteira do zero. E a outra diferença é que na carteira do zero você é obrigada a fazer 12 aulas de direção, é obrigatório, não pode fazer menos. E na Umschreibung, que é, né, só a troca da carteira brasileira pela alemã, pode ser que o professor com 4 aulas fale, não, você está apto a dirigir, já pode marcar a prova prática, tranquilo. Pode ser que você faça mais. Teve gente que eu conheci que fez 20 aulas de direção, né? Mesmo com a troca de carteira. E o Felipe, ele fez só realmente as 12 aulas. O professor falou que ele dirigia muito bem e que já poderia marcar a prova prática. Mas não se enganem que foi tudo rápido assim, tá? O Felipe levou em torno de 6 meses para terminar essa carteira, porque tinha que esperar o TUV liberar, daí mais 2 semanas, daí depois a autoescola não tinha, como eu tenho um instrutor só e é o dono, então teve que esperar o dono ter, né, o instrutor ter tempo, porque eram muitos alunos, e daí o professor não encontrava um instrutor para trabalhar com ele, enfim, uma enrolaceira que levou 6 meses, coisa que ele poderia terminar em 2 meses tranquilamente. Porque foi muito rápido quando é do zero, não precisa ficar esperando. Então você, né, ele estudou em um mês, no outro mês ele já poderia fazer essas aulas. Mas, como tudo aqui na Alemanha, né, você precisa do quê? De paciência. Então, o Felipe teve paciência, ele esperou 3 meses, daí ele falou, não, eu vou lá na autoescola falar com o professor, porque tá demais. E daí ele foi na autoescola, conversou e conseguiu fazer as aulas e ele fez em uma semana. Em 6 dias, na verdade, para não mentir para vocês, foram 6 dias que ele fez. E foram as 12 aulas, que são 45 minutos cada aula. E ele conseguiu, graças a Deus, fazer em uma semana. E o professor, né, o instrutor dele, já marcou a prova prática dele, tipo, para a semana seguinte. Foi muito rápido e também foi muito bom, porque daí, né, como ele tinha feito as aulas, e aqui tem muitos detalhes que você tem que ficar prestando atenção em tudo que o instrutor tá falando, que é muita coisa diferente. Questão de virar para trás, coisas que a gente não faz no Brasil, porque a gente olha os retrovisores, né, aqui não. Tem que olhar, virar a cabeça totalmente para trás para você ver o carro de trás, ver se tem alguém vindo, enfim, uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí então, né, ele foi na semana seguinte fazer o teste dele e ele falou que durou tipo uns 20, 25 minutos, foi muito tranquilo também. E o instrutor dele levou ele na rua onde já seria a prova, sabe? Uns dias antes para ele ver como que o Felipe ia dirigir ali e olhar as placas e tal. E no mesmo dia foi naquela mesma rua, então assim foi muito tranquilo. Mas quando ele chegou lá, um colega dele, né, da mesma autoescola, tinha reprovado. Então ele já ficou com medo ali, mas ele foi, encarou e conseguiu, graças a Deus. E daí o que aconteceu? Você pode, né, tem autoescola que eu não sei como é que funciona, mas a pessoa ali que tá fazendo a prova, ela já te entrega a carteira. Ou você tem que agendar um horário, ou você tem que levar o papel lá no Straßenverkehrsamt para poder retirar a sua carteira. E aí a carteira dele não ficou pronta na hora, mas na hora ele conseguiu já pegar um papel para ele poder dirigir. Ele ficou com esse papel durante umas 2 semanas até vir, né, a carteira dele. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não vi muita diferença nessa questão de trocar a carteira de motorista e de fazer ela do zero. Em relação a preço, a mesma coisa. O Felipe, num total, tá? Que a gente fez o cálculo de tudo que ele gastou, pode ser que hoje esteja mais caro,
Como eu falei pra vocês, depende do lugar onde você mora. Cidades maiores, com certeza vai pagar um pouco a mais. Aqui o valor da aula dele, né, da aula de direção, cada aula de direção custava 65 euros. Então pode ser que, sei lá, em Munique custe 90 euros, sabe? Então depende muito do lugar onde você mora. Mas assim, para sanar a dúvida de vocês, ele pagou na carteira dele, assim, total 1.630 euros, com tudo. Com o Detran, com a autoescola, taxas, curso de primeiros socorros, tudo foi 1.630. Confesso para vocês que eu não achei um valor assim tão absurdo. É claro que se você converter, né, gente, vai dar muito dinheiro em reais, mas como a gente tá aqui, foi assim, eu achei um valor bem ok. E eu não vejo muita diferença de trocar a carteira de motorista, a brasileira, né? Eu tenho a minha carteira brasileira vencida e eu também vou fazer a minha carteira do zero, inclusive já se inscreve aqui para você não perder esta saga, outra saga da minha vida aqui na Alemanha. Mas eu não vi, assim, muita diferença. Eu acho que é até um pouco mais estressante você fazer a troca da carteira do que você fazer ela do zero. Porque do zero você sabe que você vai ter que fazer 12 aulas ali de direção, é obrigatório. E, né, na troca de carteira, pode ser que você faça 7 aulas, como pode ser que você faça 20 aulas. Eu vi uma menina no TikTok que ela estava falando que ela gastou, estava ali, né, uma estimativa de quase 4.000 euros de tantas aulas. Ela já estava em 20 aulas de direção. Então, assim, é muito dinheiro. Então, assim, eu não vi muita diferença. Tem gente que fala que não acha justo, né, ter que fazer. Eu também não acho justo ter que fazer prova teórica, depois a prova prática eu até acho justo. Tem até pessoas que falam que não acham justo, né, fazer tudo isso para trocar carteira. Eu acho que o que eles poderiam fazer, mas obviamente não vão fazer porque isso rende muito dinheiro para as autoescolas aqui fazer tudo isso, eles poderiam fazer só com que a pessoa fizesse aulas, tipo, ó, é obrigatório você pagar 12 aulas de direção para você trocar a sua carteira. E só, sem fazer teste teórico, teste prático, eu acho que, sabe, deixa a pessoa mais nervosa ainda. A gente teve um amigo aqui que não conseguiu passar de nervosismo mesmo do dia e muita gente não passa. Então, assim, eu acho que eles poderiam facilitar um pouquinho, sabe? Como, por exemplo, Portugal, é só você chegar depois que você registra, né, sua residência, fixa residência, você vai lá e troca simplesmente sua carteira pela carteira de Portugal. A Itália, a mesma coisa, eles têm acordo com o Brasil e só faz a troca. Na França, a mesma coisa. O meu cunhado, ele estava um ano lá, um ano e meio, e ele conseguiu fazer a troca da carteira de motorista dele, sem precisar fazer prova, teste, nada, zero. Mas aqui é preciso, então, sim, já venha preparado psicologicamente e financeiramente para poder fazer, né, essa transcrição da sua carteira ou simplesmente fazer a sua carteira do zero. Uma última informação também, que não sei se é tão relevante assim, mas eu quero compartilhar com vocês, é que a carteira aqui, ela é provisória por 2 anos. Se eu não me engano, no Brasil é 1 ano, não sei se tá assim ainda, mas na minha época que eu fiz era 1 ano, mas aqui na Alemanha são 2 anos, mas você pode sair do país, pode dirigir em outros países tranquilamente. Bom, e foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você mora aqui na Alemanha e fez a carteira de motorista aqui, como que foi a sua experiência, conta pra nós sobre valores também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito. Deixa um comentário também para engajar cada vez mais e crescer a nossa comunidade aqui. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!